8. Direito e Justiça, com Rodrigo Tesser. Doutor Rodrigo, direito e justiça, né? Justiça é o que nós mais queremos em todos os níveis, né? O direito que nós temos e que muitas vezes esquecemos dos deveres. E essa questão do Supremo, que está decidindo sobre o futuro da Lava Jato, aonde chegamos a esse ponto da devolução de bilhões e que vem aí mais bilhões de agentes públicos e empreiteiros e empreiteiras, agentes que saquearam BNDES, Petrobras, né, as nossas empresas públicas, o governo, né, as ações, tudo o que aconteceu, né, dinheiro, mala, tudo, apartamento cheio de dinheiro, outros devolvendo milhões como diretores da Petrobras, né, nomeados com dinheiro enterrado, outros no quintal, outros e que hoje estão em casa já beneficiados, né, com delações, outras questões. E agora eu fiquei preocupado pelo teor dos discursos, eu acompanhei 2-1, né, 2-1 para que seja julgado pela Justiça Eleitoral. E daí, doutor, eu quero que o senhor fale sobre isso. Eu fui ver quais são as penalidades dos crimes de Caixa 2, Justiça Eleitoral, e quais são as penalidades do crime julgado pela Justiça Federal, né? Será que vão fazer isso com a nação brasileira e acabar? Não seria acabar seria um termo muito forte, mas dando um atestado de salvo-conduto a todos esses bandidos, não, uma penazinha para você, tá bom? Qual é a sua posição sobre Cantini, isso? apenas para iniciar pelo seu começo, esse sentimento de justiça é algo que todos nós temos e buscamos como que seria o certo. Porém, o direito é outra coisa. O direito é outra coisa. Essa justiça deveria ser o certo para sempre e para todo mundo. O direito é aquilo que existe em cada país em determinado momento, ou seja, o que a classe política, em sua maioria, estabelece como certo ou errado para aquele momento. A Lava Jato, ela completou 5 anos, estava prestes a completar 5 anos e não podemos descuidar das críticas, algumas bem-vindas, outras não, mas o fato é que, sem dúvida, é o maior esforço anticorrupção já feito nesse país. Nos 500 e poucos anos de existência do Brasil, é o maior esforço anticorrupção que nós presenciamos. Sua condução pode ter algumas críticas ou outras, mas o fato é que descobriu-se muitos e muitos crimes. Levantou-se, repatriando-se muito dinheiro, até agora tem um valor aí disponível, por assim dizer, de 2,5 bilhões, que é uma penalidade que a Petrobras sofreu lá nos Estados Unidos e não se sabe como conduzir essa questão aqui no Brasil da aplicação desse dinheiro. Foi tentado uma fundação, mas existem muitas críticas. O fato é que a classe política... Isso somente uma multa para a Petrobras. Sim, fora a devolução de vários outros valores, de várias outras pessoas que foram condenadas. E os acordos já firmados. Acordos de delações premiadas, prisões, condenações, enfim. Nesses últimos 5 anos, houve uma mudança de paradigma e de sentimento no Brasil no que diz respeito à impunidade da classe política. Porque é disso que estamos tratando, é disso que trata a Lava Jato, em resumo. Um relacionamento ilícito entre empresas, em sua maioria empreiteiras, e classe política. Financiamento de campanha, toma lá da cá, entrega de dinheiro, compra de votos, compra de medidas provisórias, enfim, um relacionamento que supunha-se que existia, estava no imaginário da população desde sempre. A Lava Jato trouxe à tona, sofrendo as críticas que teve que sofrer, mas trouxe. Mostrou e provou algumas práticas que a gente somente imaginava. E o que acontece agora? Estamos num momento crucial para a continuidade dessas investigações e mais para a continuidade das punições, para você não ter aquele sentimento de impunidade que sempre, a classe política sempre teve esse sentimento, porque nunca aconteceu nada. O STF nunca condena um político. Hoje, o julgamento, na verdade, começou ontem, está se discutindo uma questão de competência, uma questão de
qual é a justiça, qual é o ramo da justiça competente para julgar os crimes que, em sua maioria, estão sendo investigados na Lava Jato. E qual é a discussão, tecnicamente falando? Crimes comuns e crimes eleitorais. Os crimes comuns, como corrupção passiva, lavagem de dinheiro, e crimes eleitorais, como Caixa 2, por exemplo. Sabe-se que os crimes eleitorais possuem uma pena muito mais branda, né? A Justiça Eleitoral não possui uma estrutura de servidores, de magistrados, de investigação própria para isso. Ela funciona muitíssimo bem na condução das eleições, na apreciação e julgamento dos crimes eleitorais. Não possui uma estrutura definida para julgamento de outros crimes. Os crimes continuam sendo os mesmos, ou seja, não muda a natureza. Existem os crimes comuns e os crimes eleitorais. O que o STF está dizendo agora, e vai apreciar, está 2-1, como você bem adiantou, cabe à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns, ou não? A Justiça Eleitoral permanece com os crimes eleitorais e a Justiça Federal com os crimes comuns, que é o caso mais famoso, os julgamentos presididos pelo juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Isso vai influenciar toda a condução e toda a punição de quem está sendo investigado, porque se o STF entender que essa competência é da Justiça Eleitoral, nós teremos muito mais morosidade e teremos penas mais brandas, de modo geral. Hoje o STF está dividido porque a segunda turma entende que é o caso de mandar tudo para a Justiça Eleitoral, a primeira turma entende que não, é o caso de dividir. 2 votos atualmente pela manutenção, 2 votos pelo envio para a Justiça Eleitoral e 1 voto pela manutenção da divisão. Ainda restam, portanto, 8 votos. A expectativa de quem apoia esse movimento da Lava Jato, que acha que assim é um movimento que devemos apoiar, independente de uma crítica ou outra pela condução que é feita, mas é um movimento que busca algo que a sociedade sempre pretendeu, sempre quis. Entende que esses crimes devem continuar sendo separados. É muito antiga, é do Código de Processo Penal e do Código Eleitoral, o Código de Processo Penal de 1941, o Código Eleitoral de 1965, que a previsão é de que, havendo crimes conexos, a Justiça Especializada, a Justiça Eleitoral, julga tudo. Porém, a outro argumento é que, depois da Constituição de 1988, ali foram definidas exatamente as competências e, portanto, cada um julga o que lhe é afeto. Eu espero, como operador do direito, como alguém que pretende que essa impunidade ao menos diminua, pretende que as pessoas, os políticos, sejam responsabilizados pelos seus atos e, principalmente, conduzam a coisa pública, porque estão lá pelo voto, estão lá tratando com o dinheiro público, estão lá tratando com a vida das pessoas. Conduzam a coisa pública com um mínimo de responsabilidade. Eu espero que o STF venha a julgar pela divisão dos processos. O que é crime eleitoral? Você espera ou você acredita que vai dar, como eu estou dizendo, são 11 votos, né? 11 votos. 5 a 6? O placar, poderia chegar a o isso? placar tende a ser muito apertado, porque você veja bem, o STF é composto por 2 turmas, primeira e segunda, 5 membros cada um. O presidente não faz parte. E ali as turmas têm entendimento diverso. Ou seja, uma turma, por maioria, entende que é o caso de ser julgado tudo pela Justiça Eleitoral, a outra turma, por maioria, também entende que é o caso de divisão. Isso tende a se refletir no plenário, ou seja, o julgamento será bastante apertado. Eu arriscaria um palpite aqui de que a tendência é que os crimes sejam enviados para a Justiça Eleitoral. Você acredita nisso, que fariam essa afronta diante de toda a mobilização que se tem nacional? Me parece que não andaria bem o STF se decidir assim, mas é possível. Volto a dizer, para um placar bastante apertado, 6-5. E se assim for, todo esse movimento ele não terminará, porque esse sentimento já está na sociedade brasileira, mas ele sofrerá um revés. Sem dúvida nenhuma, haverá uma nova compreensão dos crimes, o que os políticos e os advogados que defendem os políticos mais querem que isso aconteça. Perfeito. Porque as penas são realmente brandas. Provavelmente nós não teríamos mais a prisão de alguns políticos. E você bem lembrou, foram encontrados milhões em apartamentos do Gedel. Agora, mais recentemente, o Paulo Preto, 2 apartamentos
cento e poucos milhões de reais em A dinheiro. mala do lá. Rodrigo Rocha Loures. Tu 500 viu que mil na agora mala. já está em liberdade, já está tudo. Diante desse julgamento, que dirá se foi lá agora a definição que devolve o processo dele para a Justiça Eleitoral. E aí? E nós não estamos aqui dizendo que quem está na Justiça Eleitoral não seja competente, não tenha capacidade. Não é isso. As penalidades se são trata de brandas. penalidades previstas e se trata mais ainda de uma estrutura, ou melhor, de uma ausência de estrutura capaz de dar conta do volume disso tudo. Pode Hoje, levar a prescrição alguns desses. se você não tem estrutura necessária para dar andamento a contento do serviço, isso pode gerar uma prescrição. O que já acontece hoje em dia, mas isso pode vir a acontecer com maior frequência. Até porque temos muito para ser apreciado, É. né? Muitos processos. Exatamente, é uma questão de volume. Quem está na Justiça Eleitoral são servidores concursados, capacitados, muito especializados em Justiça Eleitoral. E agora terão que trabalhar com outro ramo, com o direito criminal. Começar do zero. Começar do zero, vão ter que tocar tudo isso. Não existe uma estrutura suficiente e isso tende a tornar a coisa mais morosa, tende a abrir mais brechas e, portanto, a impressão é que, se isso acontecer, a impunidade pode voltar a se alastrar, esse esforço todo da Lava Jato pode ser barrado. Então, hoje esse julgamento prossegue, hoje à tarde, eu certamente acompanharei, e na torcida, aquele sentimento particular de que os processos permaneçam divididos. O que é da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral aprecia e julga, o que é da Justiça Comum é julgado lá, e a Lava Jato continua com seu esforço, continua com seu avanço sobre essa questão da impunidade. Muito obrigado, doutor. Vamos voltar a falar amanhã sobre esse assunto. Quando quiser, Cantini. Obrigado pelo Combinado? espaço. Muito obrigado. Um grande Vamos abraço. ter o resultado dessa votação e o que poderá acontecer depois do resultado dessa votação. São, a princípio, Cantini, apenas para complementar, 21 políticos de grande escalão diretamente vinculados a esses processos que podem sofrer um efeito. Michel Temer, Dilma Rousseff, Aécio, uma infinidade de políticos na expectativa desse julgamento, torcendo para que esses processos sejam encaminhados para a Justiça Eleitoral. Amanhã voltaremos ao assunto e a qualquer momento aqui na nossa programação. Bom dia. O horário de Brasília, 8h59. Repórter Nacional News. Quinta-feira, 14 de março de 2019. Logo mais às 10 horas.